Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19. O calendário das eleições de 2020 está andando os caminhos da sucessão à Prefeitura de Fortaleza. O PROS do capitão Wagner reúne aliança com 8 partidos e ainda espera MDB e PSDB. E hoje tem mais uma rodada com os pré-candidatos do PDT na corrida pela sucessão municipal. Mais informações com Carlos Alberto. O principal bloco partidário de oposição ao prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, liderado pelo pré-candidato do PROS, capitão Wagner, já reúne 8 siglas. Além do PROS, o grupo atraiu o PTC, Podemos, Republicanos, PMB, PMN, PSC e Avante. Os articuladores da pré-candidatura de Wagner costuraram uma aliança com o PSDB, que insiste com o nome do ex-deputado estadual Carlos Matos. Se retirarem a pré-candidatura de Carlos Matos, os tucanos se inclinam mais para uma aliança com o candidato a ser lançado pelo PDT. Os pedetistas estão na fase de debates entre os 5 pré-candidatos a prefeito: Idilvan Alencar, José Sarto, Salmito Filho, Ferrúcio Feitosa e Samuel Dias. O indicativo é que dessa lista seja escolhido o nome para a disputa pela prefeitura da capital. Com expressivo tempo na propaganda de rádio e televisão, o MDB está dividido entre o lançamento de uma candidatura própria e a construção de uma aliança. O capitão Wagner tem esperança de conquistar o MDB. O mesmo desejo é também da pré-candidata do PT, Luiziane Lins. A disputa pela prefeitura da capital ainda tem como pré-candidatos o deputado federal Célio Studart, do PV, e o deputado estadual Heitor Ferrer, do Solidariedade. Com informações dos bastidores políticos para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Essa movimentação, jornalista Beto Almeida, que marca a pré-campanha em Fortaleza, acontece também em outras cidades do interior do Ceará, ou por que não dizer, em todos os municípios do interior do estado e da grande Fortaleza. A capital desperta maior atenção porque é o principal colégio eleitoral do estado do Ceará e por aqui passam o envolvimento das principais lideranças partidárias nas articulações para a Prefeitura de Fortaleza. O presidente da executiva regional do MDB, senador Eunício Oliveira, se mantém nos bastidores políticos, está em Brasília. Um grupo do partido quer o lançamento de candidatura própria, enquanto outros setores da agremiação defendem uma aliança, seja com o capitão Wagner ou com a pré-candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza, Luiziane Lins. São os sinais, Beto Almeida, de que agosto tem essa movimentação mais intensa, uma vez que a partir do dia 31 teremos a abertura do prazo das convenções partidárias para a escolha dos candidatos às câmaras municipais e às prefeituras. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Como a gente está acompanhando, dizendo, a temperatura está ficando isolada, aliás, alta demais, e eu não estou falando de um caso isolado de temperatura aqui física, não. É a temperatura no âmbito político, tá? E o capitão Wagner, dizendo, ao participar, ao ser a estrela maior, vamos dizer assim, desse movimento que lançou ontem aí o pedido por eleições limpas no debate, né, na campanha desse ano, ele na realidade foi os holofotes da imprensa porque diz que está em busca de ampliar esse arco de alianças e principalmente, Luzinor, em busca de uma grande sigla, que é o que está faltando. Ele tem aí um monte de outras siglas menores, mas que ele diz que vai bater o martelo ainda em torno dessa grande sigla. A grande pergunta é: quem será essa grande sigla? É verdade que o capitão tem ido atrás do PSDB, tem procurado conversar com lideranças tucanas e tem entre seus aliados, como é o caso do prefeito de Maracanaú, aliás, do deputado federal e candidato a prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, um dos grandes defensores de que o partido, seu partido, o PSDB, não tenha candidato próprio à prefeitura de Fortaleza. Tanto é que o capitão Wagner tem dito o seguinte, que ainda vai existir mais uma conversa com o senador Tasso Gereissati. Hoje, inclusive, está agendada aí uma dessas conversas, não de Tasso com o capitão, mas de Tasso com os pré-candidatos tucanos aqui a vereador na capital, também com Carlos Matos, que é o pré-candidato a prefeito do partido, e com o presidente da legenda, o ex-senador Luiz Pontes. O senador Tasso Gereissati, que neste fim de semana, inclusive, participou de uma live, né, com a Marília Fiuza, que é coach e escritora, e lá no debate ele enfatizou o seguinte: ele está
ele usou o termo quarentenado. E como quarentenado, por ser um paciente, um homem de risco, pela idade, por ser safenado, diz que está fora das articulações. E todo esse trabalho de articulação está colocado para Luiz Pontes, o ex-senador. Ele diz que o Luiz Pontes é quem está com o aval de conduzir todos esses processos de negociações em relação a candidaturas próprias, em relação a alianças políticas, não apenas na capital, como em outros municípios do estado do Ceará. O PSDB, embora esteja na janela do namoro com o capitão Wagner, não desperta tanto interesse quanto o MDB, que tem um fundo eleitoral mais expressivo e também, Beto Almeida, tempo da propaganda do rádio e da televisão. Daí a insistência do capitão Wagner ainda tentar atrair o MDB, uma vez que pelos recados que tem dado o ex-presidente do Senado, presidente da Executiva Regional do MDB, ex-senador Eunício Oliveira, nas divergências com o PDT, é pouco provável que o MDB esteja na aliança com o PDT logo no primeiro turno na capital. Exatamente, Luciano. Agora tem um detalhe ainda que é preciso superar. Em política nada é impossível, naturalmente, mas ficaram, digamos assim, alguns mal entendidos desde a última campanha em que o capitão Wagner contou com o apoio do MDB. Houve, inclusive, insatisfações por parte do ex-senador Eunício Oliveira. Logicamente que esses entraves podem ser superados, porque em política as negociações, os acordos sempre são possíveis. No entanto, Luciano, é bom lembrar o seguinte: o MDB, nem que seja para marcar posição, tem hoje já um deputado que se coloca como pré-candidato, que é o Leonardo Araújo, e que encontra, inclusive, respaldo do senador Eunício Oliveira para isso. Quem pensa que essa pré-candidatura do Leonardo Araújo pode ser apenas fogo de palha, não é. Ele tem muito, na realidade, a ganhar com isso, e o MDB também, inclusive, com exposição, com disputa, já visando 2022. Então, essa possibilidade do MDB, na realidade, não fechar com ninguém e vir a ter uma candidatura própria, Luciano, aqui na capital, ela também é real. Os pré-candidatos do PDT, Edilvana Alencar, Ferrúcio Feitosa, Salmito Filho, José Sarto e também o Samuel Dias se movimentam, se preparando para esse ciclo de debates que o partido vem realizando, para cada um expor ideias e projetos. E aí, entre 31 de agosto e 16 de setembro, o PDT definirá, a exemplo dos demais partidos, quem irá representar o partido na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Pois é, ninguém sabe ainda, por exemplo, a tendência, lógico, é que esse nome saia do PDT. Mas lembre-se, além dos 5 que você citou, a gente tem aí outros aliados que correm por fora. Nós estamos falando do Elcio Batista pelo PSB e agora, imagine você, o Célio Studart pelo PV. O Célio, que era oposição à administração municipal, ao prefeito Roberto Cláudio, já andou, inclusive, até inaugurando hospital veterinário aqui em Fortaleza. Isso quer dizer o quê? Que o Célio pode vir a ser a cabeça de chapa? Não, Zedô. Mas muita gente imagina a possibilidade até de uma terceira via. Isso é possível? Sim, porque na realidade a gente tem que observar o seguinte: a questão hoje do PDT, entre esses 5 pré-candidatos, é saber quem vai se mostrar viável, quem vai se mostrar forte eleitoralmente. Precisa primeiro ter esse questionamento. São 7 horas e 28 minutos, movimentação também no segundo maior colégio eleitoral do Ceará, o município de Caucaia, Beto Almeida. Exatamente, Luciano. Olha só, o Vitor Valim, ele está ampliando aí a base de apoio dele, está procurando fortalecer na busca pela campanha que ele vai começar agora, está colocando-se como pré-candidato e fechou apoio aí com outras siglas. O PTC é uma dessas siglas, ele disse que pretende chegar aí ainda esta semana com o anúncio de mais outras 2 à sua pré-candidatura. Ele diz que quer formar um arco de aliança, está em busca, inclusive, da oposição dentro de Caucaia para fortalecer essa pré-candidatura dele. Naturalmente que esse acordo passa, essa busca, essa articulação, tudo casado aí com o capitão Wagner. Prefeitura de Caucaia, que tem também como pré-candidatos hoje o atual prefeito Naumi Amorim, que concorre à reeleição, o deputado estadual Elmano de Freitas, do PT, que ganhou há poucos dias o apoio oficial do ex-ministro e ex-presidenciável Ciro Gomes, e a vereadora Emília Pessoa, que é do PSDB.
Também na corrida está Natécia Campos, E não que pode é do esquecer, PP. e não pode esquecer também, Luciano, aí correndo por fora, ninguém pode deixar de dizer que ele não é um pré-candidato ainda, que é o Zé Gerardo Arruda, né? 7h29 e daqui a pouco dentro do bate-papo político, vamos sair um pouco da economia ou da política para falar sobre a economia, Beto Almeida, porque há uma expectativa entre milhares e milhões de cearenses sobre a prorrogação do auxílio emergencial que neste trimestre, abril, maio e junho, garantiu pelo menos 8 bilhões e 200 milhões de reais na economia do Ceará. E vamos falar também, Luciano, sobre a CPI da cloroquina, será que isso segue? O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. São 7h32. O governo federal tenta seduzir o apoio dos parlamentares à proposta do imposto na área digital, parecido com a CPMF, em troca da redução dos impostos sobre a folha salarial. As informações com Carlos Alberto. O governo federal tenta sensibilizar o apoio dos deputados federais e senadores para mudanças tributárias que abrem caminho para a criação de um novo tributo na área digital. A proposta avança dentro do governo e o ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou ao presidente Jair Bolsonaro um plano para tentar diminuir as resistências no Congresso Nacional à criação do novo imposto sobre transações digitais, no mesmo modelo da extinta CPMF, mas com alcance maior. A ideia é reduzir à metade o peso efetivo da tributação que as empresas pagam sobre os salários dos funcionários. Hoje, as empresas pagam uma alíquota de 20% sobre os salários como contribuição à Previdência. A proposta é reduzir esse peso de encargos para 10%. Guedes vai propor a redução de 20% para 15% da alíquota das empresas, com um custo de 50 bilhões de perda de arrecadação federal. A redução dos outros 5 pontos percentuais seria obtida na prática com 2 medidas parafiscais, sem impacto no orçamento do governo. A redução de 8% para 6% do valor dos salários que é depositado pelas empresas nas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e corte permanente da metade dos encargos que pagam ao Sistema S. Além disso, a contribuição das empresas ao INSS do trabalhador que ganha até um salário mínimo, hoje R$ 1.045, será isenta para o patrão, ao custo de 25 bilhões por ano para os cofres da União. Com informações dos bastidores políticos para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Não é uma tarefa fácil, jornalista Beto Almeida, o governo seduzir, sensibilizar os deputados federais e senadores a aprovar um novo tributo, como esse que o governo está discutindo na área digital, bem parecido com a CPMF. Mas quando se fala em criação de um novo tributo, há um arrepio, tanto entre os consumidores quanto principalmente entre os parlamentares que não querem sofrer desgaste político, especialmente em um ano de eleição. Mas vamos olhar aqui pelo ponto de vista nosso, do consumidor e também do governo. Olha só, o que o governo está querendo aí na realidade é tributar as operações que são feitas hoje em compras pela internet, as chamadas operações digitais. Só que qual é a diferença? O governo e o próprio ministro Paulo Guedes têm dito, por exemplo, que isso se assemelha a um movimento que existe no mundo todo de taxar, na realidade, o comércio eletrônico. Mas, pelo que eu já andei lendo, tem uma diferença enorme entre o que o governo daqui quer, o brasileiro, e o que os outros países europeus, por exemplo, até o mercado americano faz. Lá, a proposta de se tributar o comércio eletrônico, é em cima do lucro das empresas. Na realidade, ele está tentando tributar as grandes empresas. Lá, aqui não. A proposta desse imposto digital do ministro Paulo Guedes é para tributar os serviços, as compras que são feitas por nós consumidores. Então, há uma diferença enorme. É, mais uma vez, carga tributária que recai sobre nós, consumidores. Como contrapartida nessa proposta de criação do
do imposto sobre o comércio eletrônico, o governo federal quer reduzir ao mesmo tempo a carga tributária sobre as empresas, diminuindo pela metade essas contribuições sociais. É uma maneira também do governo estimular as empresas a manterem empregos e a contratarem mais mão de obras. São 7h35, 36 minutos, jornalista Beto Almeida. Quero fazer aqui um registro, mais uma vez, o descaso da Enel com consumidores do interior do Ceará. Nesse momento, quem depende do fornecimento de energia elétrica no município de Baturité, em algumas comunidades do município de Baturité, esses moradores estão sofrendo com a falta de manutenção, nesse momento com a suspensão da corrente elétrica, da rede elétrica. Por exemplo, na Serra do Evaristo, onde estão os transmissores da FM 93, a FM maior, desde a madrugada está faltando energia, por descaso, mais uma vez, da Enel. Descaso, jornalista Beto Almeida, que não acontece apenas em Baturité, mas o desleixo da Enel é também com consumidores de energia elétrica em muitas outras cidades do interior do Ceará e da Grande Fortaleza. Pior, Luciano, é que na realidade é o seguinte, são serviços que a gente considera essenciais. O serviço de radiocomunicação, por exemplo, é um serviço que é essencial. Quando ele deixa, né, a interrupção no fornecimento e principalmente a lentidão da Enel em garantir a retomada, que é o mínimo que a empresa, que é terceirizada do Estado, que explora um serviço público, que ela tem que ter essa eficiência, Luciano. Teve a interrupção, isso é normal, não tem problema. Agora tem que ter agilidade, tem que ser rápida, tem que ser eficiente. Aliás, a eficiência que ela tem, por exemplo, para cortar energia, para simplesmente ir para cima do consumidor, para fazer cobranças às vezes indevidas, como agora, por exemplo, está autorizado a voltar, beleza, para a cobrança do imposto. Interrupção, quando você diz, Beto Almeida, do serviço, que pode acontecer em qualquer tipo de prestação de serviço. Prestação de serviço, mas que desde que a interrupção seja antecipada e para programada. os consumidores, programada, e que cada consumidor seja comunicado. Não é o que vem acontecendo no Ceará com a Enel. São 7h38. Como a gente fez o registro aí sobre esse protesto de moradores do município de Baturité, vamos continuar subindo a serra, Beto Almeida, porque tem um alô muito especial hoje para o Jornal Alerta Geral da dona Gorete, mãe do Jean Martins, moradora da comunidade do Pai João e ouvinte da nossa FM no 89.5. Dona Gorete, muito obrigado pelo registro aqui, pela audiência, porque tem também outros registros aí, Beto Almeida? Tem, eu quero voltar a falar um pouquinho aqui de política, que é o bom do nosso programa, né, Luciano? É porque nós vamos tratar, a gente está falando desse embate que vai marcar todos os municípios do Ceará, mas lá em Camusim, Luciano, a disputa pela prefeitura, os bastidores também estão fervendo por lá. Por que isso? Porque a atual prefeita, a Mônica Aguiar, ela está no seu segundo mandato e, lógico, o grupo dela, que é liderado pelo marido, que é o deputado estadual Sérgio Aguiar, ainda tenta encontrar um nome para lançar as eleições e conquistar aí mais 4 anos da prefeitura. Só que a oposição não está dormindo de touca não, Luciano. Ela também está organizada. Tem a liderança do deputado estadual Romeu Aldigueri, que tem como, por enquanto, pré-candidata a prefeita, né, da primeira-dama, a ex-primeira-dama lá do município, lá de Camusim, Euvaldete Ferro. Ela é esposa do ex-prefeito Chico Vaulini, que é o chamado Chico da Lata, né? Então a Euvaldete está conseguindo, por enquanto, unir a oposição e reúne entre os partidos, por exemplo, o PSDB, que é comandado pelo vereador Marcos Coelho. Olha aí, o Marcos Coelho foi o mais votado nas eleições de 2016. Então, você já imagina o quanto que vai ser acirrado a disputa em Camusim, que não é único de Camusim, claro. Esse acirramento vai acontecer em todos os 184 municípios, para se dizer. São 7 horas... Posso continuar ainda, Oswaldo? Pode continuar. Vamos lá, pois eu quero só para a gente concluir aqui, a prefeita, a ex-prefeita, né, que é pré-candidata agora a prefeita novamente, e a deputada federal Luiziane Lins, está aí, Luciano, acirrando um movimento para que seja instalada na Câmara Municipal, na Câmara Federal, uma CPI. Aí você me pergunta, que CPI é essa, Beto Almeida? É o seguinte, a Luiziane Lins é defensora da instalação da CPI da cloroquina. É para investigar a produção de cloroquina pelo Exército Brasileiro, pelo governo federal, como parte do enfrentamento
ao Covid-19 aqui no Brasil. Logicamente que a deputada federal Luiziane Lins, ela tem suas motivações políticas e ideológicas, e principalmente esse requerimento que está propondo essa CPI da cloroquina, dizendo, também é de um petista, do deputado federal Rogério Correia, que é do PT de Minas Gerais. E a Luiziane diz o seguinte, olha, qual é o grande objetivo, qual é a razão de se instalar uma CPI dessa? Ela faz a seguinte pergunta, a quem é que interessa, por exemplo, essa superprodução de um medicamento que hoje até agora não tem comprovação científica alguma para tratar a Covid-19? E aí ela diz o seguinte, que o governo Bolsonaro, principalmente o presidente Jair Bolsonaro, se transformou num verdadeiro garoto propaganda dessa superprodução de medicamentos pelo Exército Brasileiro, que é a cloroquina. Se isso vai ter ou não sucesso dessa instalação, eu até tenho minhas dúvidas. O fato é que o PT, e Luiziane Lins aí no caso também, tentam criar, Luzenor, um debate político para desgastar mais ainda o governo. São 7h41. Registrar também, Beto Almeida, Solange Silva está em Tabuleiro do Norte, ligada no Alerta Geral. O Helder Júnior de Freixeirinha manda dizer o seguinte, é bom, sempre bom ouvir as notícias logo cedo. O Lael Cimento está em Caucaia, sempre nos mandando informações sobre os bastidores da política local. O Edson está em Forquilha. Também, Beto Almeida, não diz a Cida Arissa, ouvinte assídua do jornal Alerta Geral em Russas. E ainda tem aqui o Diógenes Henrique Rodrigues, ele não diz em que cidade se encontra. A você, Diógenes, obrigado pela audiência. Talvânia Souza, bom dia a todos que fazem esse maravilhoso jornal. E ainda o Cícero Souza, que está em Apuiarés, acompanhando o Alerta Geral. Você pode mandar a sua mensagem aqui, registrando onde você se encontra, como está chegando o sinal do Alerta Geral, tanto pelas emissoras de rádio, quanto pelas redes sociais do Ceará. Agora, o nosso WhatsApp é o 085 99273 4353. Diga aí, Beto Almeida. Eu quero também aqui, já que você está mandando aí alô para os nossos ouvintes, eu quero chamar aqui um áudio que eu recebi ontem, Luzenor, da mãe do nosso amigo Jean Martins, lá da localidade de Pai João, em Aratuba. É a Dona Gorete. Dona Gorete, exatamente, Gorete Martins. O que ela diz, Ela hein, mandou Beto? um áudio maravilhoso. Será que convida a gente para comer tapioca por lá, naquele friozinho maravilhoso? Eu acho que ela não fez o convite, mas tenho certeza que nos receberia com muito grato. Mas vamos ouvir um partezinho desse áudio, Lucinha? Parabéns pelo programa que vocês fazem todo dia, deixa a gente bem informado e muito justo, porque eu sou uma ouvinte de rádio, que para mim é muito importante o rádio. Eu sou ouvinte de rádio desde eu mocinha, trabalhava em casa de família, né? E no meu quarto sempre tinha que ter um rádio para ouvir o Guaçaldini, e ouvir muita gente. Jornalismo sempre eu gostei muito e gosto. E muito interessante, porque assim, a gente morando aqui no interior, eu costumo acordar cedo e fazendo café da manhã e assistindo vocês, é bom demais, viu? Dona Gorete, muito obrigado aí pelas palavras de carinho conosco e com o rádio, que é um veículo de comunicação maravilhoso que sempre está na companhia de todos os cearenses, de todos os brasileiros. Também, eu lembrei aqui, Luzenor, daquela outra imagem que nós colocamos na semana passada do seu Ciné, na comunidade de Camarão. Também era Aratuba, foi o Jean que nos enviou ele lá, fazendo a debulha do feijão dele e o celular com o radinho ligado aqui no nosso programa. Também Beto Almeida Júnior, alegria lá na nossa FM maior em Aracati. Ele diz o seguinte, melhor programa de se ouvir pela manhã. Valeu, vamos embora, Beto Almeida. Não, vamos falar aqui rapidinho sobre auxílio emergencial, porque a notícia é boa e pode dar alívio ainda maior no bolso de muita gente. Quem tem as informações é o Sátiro Salles. Os efeitos da pandemia do coronavírus pressionam o Ministério da Economia a estudar medidas que garantam uma renda mínima para os desempregados e trabalhadores informais. Os estudos nesta direção começaram e integrantes do governo já cogitam a necessidade de ampliar o auxílio emergencial até dezembro deste ano, diante das incertezas em relação à duração dos efeitos da pandemia. Há, porém, uma preocupação. O valor das parcelas adicionais teria de ser inferior aos atuais R$ 600. O auxílio é pago para trabalhadores informais e MEIs, que perderam renda com a pandemia e beneficiários do Bolsa Família.
Uma ideia do governo seria pagar mais 3 parcelas extras a estas pessoas no valor de R$ 200 em outubro, novembro e dezembro. Este é o valor médio do Bolsa Família. Qualquer decisão nesse sentido passa pelo Congresso Nacional, onde deputados federais e senadores defendem a manutenção dos atuais R$ 600 até o mês de dezembro, como medida para frear a antecipação de uma grave crise econômica marcada por milhões de desempregados e sem renda. O auxílio emergencial começou a ser pago em abril e tem parcelas até este mês de agosto. Ao todo, são 5 parcelas de R$ 600, beneficiando 62 milhões de pessoas em investimentos acima de 250 bilhões de reais. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Para encerrar, jornalista Beto Almeida, como o momento da economia de incerteza, de insegurança, o auxílio emergencial está salvando o bolso e o orçamento doméstico de milhões de brasileiros, de milhões de cearenses. E nada melhor do que esse benefício seja esticado até o mês de dezembro. Afinal, entre setembro e dezembro, sem essa renda dos 62 milhões de brasileiros que estão desempregados ou são trabalhadores informais, a economia vai afundar. 7 horas e 46 minutos. A você, Beto Almeida, uma boa terça-feira. Bom dia a todos. Até amanhã.